Senhor, a questão do batismo, a questão do dia do Senhor. São algumas questões litúrgicas que nós temos que ter bem definidas em nossa mente para ensinar a nossa igreja. Por quê? Porque se você não criar um valor, supervalorizar a Santa Ceia, você vai ver então que as pessoas elas vão tornar isso comum e no dia até da Santa Ceia, que era para ir na Santa Ceia, comungar, né, do pão e do vinho, eles não irão, você vai ver um esvaziamento da Santa Ceia. A questão do batismo também, você vai perceber que muitas pessoas elas estão encontrando o Evangelho e querem ser batizadas. Mas o que é o batismo? Por que nós batizamos? Então, em algumas denominações, o significado do batismo, né, perdeu completamente seu significado. E nós vemos as pessoas entrarem na igreja a rodo e joga água em cima da cabeça e as pessoas não estão entendendo por que elas estão sendo batizadas, né? Elas entendem mais como um ritual, simplesmente, do que um compromisso teológico, bíblico, que a pessoa deve firmar com a igreja. Em terceiro lugar, nós vamos tratar também do dia do Senhor, tá ok? Quando nós não ensinamos o valor do dia de domingo e o porquê esse fato é central na história da redenção, entendendo que Cristo ressuscitou no primeiro dia, entendendo que há um mandamento que diz: lembre-te do dia de sábado, né, do dia de descanso, não sábado literal, que transfere para nós e remete para nós o sábado do nosso calendário. Não é isso. Os adventistas eles fazem isso, né? Eles sacralizam esse dia de sábado como no Antigo Testamento. Não. Nós não sabemos que dia é o dia de sábado no nosso calendário, mas o fato é que nós temos uma semana com 7 dias e nós entendemos que esse dia ele mudou. Eu vou explicar isso para vocês, né? Teologicamente mudou, porque nós não guardamos mais o dia da criação, mas o dia da redenção, o dia que Cristo ressuscitou dos mortos. E por isso, todos nós devemos guardar o dia de domingo como se nós ansiássemos ressuscitar com Cristo para estar com Ele na glória. E nós cremos que isso vai acontecer no dia de domingo. Então, uma teologia liberal entrou dentro da igreja e diz que você pode guardar qualquer dia. É isso mesmo? Então, eu queria que você pensasse comigo sobre esses três temas. Você pode fazer suas perguntas, tá bom? E nós vamos tentar respondê-las a contento, se Deus nos permitir, conforme o conhecimento bíblico e teológico que Ele tem nos legado. Mas qualquer coisa aí, eu passo para os universitários, e eu passo aí também a vez aí para o nosso grande mestre em teologia, Wellington Alexei Prose. Que nome, hein? E o cara vai responder aí para vocês, tá bom? Mas eu estou brincando. Vamos lá, meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 a 28. Aqui estão as palavras de instituição da Santa Ceia, tá? Então, quando você for ministrar a Santa Ceia, você tem dois textos que você pode usar. Quer dizer, tem vários textos, né? Mas, majoritariamente, eu uso dois textos que me ajudam na ministração da Santa Ceia. O primeiro deles é Mateus, capítulo de número 26, verso 26 a 30. Majoritariamente, eu uso as palavras do próprio Cristo, tá certo? Vamos abrir lá, por favor? Vamos abrir aí, Mateus, capítulo de número 26. Verso 26 a 30, tá? Então, aqui nós vamos encontrar a liturgia que nós devemos fazer na hora da Santa Ceia. Diz assim:
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, esse primeiro texto, meus amados irmãos, ele nos chama aqui a atenção para algumas coisas. Eu queria que vocês anotassem isso, tá? Anotassem isso. A apostila vai complementar aí o que eu vou comentar aqui com vocês nesta hora. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender aqui, introduzindo o assunto, nós temos que entender aqui, em primeiro lugar, a importância dos elementos na Santa Ceia. Quais são os únicos 2 elementos que devem fazer parte da Santa Ceia? Por favor, me respondam. O pão e o vinho. Corretamente. Os únicos 2 elementos que nós devemos Desculpa, é o ter... pão e o suco de uva. Aí você vai me irritar, viu? Mas percebam aqui, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo ele vai elencar 2 elementos, tá? Que é o pão e o vinho. Por que isso aqui é central na Santa Ceia? Por quê? Porque nós vivemos num contexto de contextualização dos elementos. E nós vamos ver hoje que os ministrantes, eles têm distorcido, eles têm mudado, eles têm transtornado a Santa Ceia do Senhor em uma outra refeição que não a Santa Ceia nos elementos pão e vinho como o Senhor instituiu. Isso aqui, eu queria dizer para você, isso aqui é muito sério, muito sério. Olha as palavras, por favor. Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vejam as palavras que o apóstolo Paulo vai usar ao se referir à Santa Ceia. E ele vai dizer de quem ele recebeu. E ele vai dizer aqui que ele está fazendo aquilo que Cristo entregou a ele. Veja aí, por favor, verso de número 23, ele vai dizer assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. De quem o apóstolo Paulo recebeu a incumbência, a instrução para fazer a Santa Ceia? Foi de quem? Do próprio Senhor. Próprio Senhor, Jesus. Do próprio Senhor. Então, se foi do próprio Senhor, então aqui está estabelecido, irmãos, o que faz parte da doutrina da revelação. O que foi instituído aqui faz parte, então, da inspiração divina, faz parte da suficiência da revelação divina, faz parte da eficiência da revelação divina. Então, a revelação divina, ela é inspirada, ela é suficiente, ela é eficiente, ela é autoritativa para a igreja. Nós temos que entender isso. Quem revelou isso para o apóstolo Paulo fora do tempo, ele nasceu como um fora de tempo, ele não estava ali na Santa Ceia. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu para ele em revelação e disse o que era para ele fazer na hora da Santa Ceia. Por quê? Porque o contexto de 1 Coríntios, se vocês olharem, é o contexto da deturpação da Santa Ceia. Havia a mesa do ágape, a mesa do amor. Então, a igreja se encontrava, cada um levava as suas refeições, eram junta panela, praticamente, né? Cada levava e comiam. Só que a mesa do amor virou a mesa do desamor, virou a mesa né, dos problemas, das guerras. E aí, quando a igreja ia tomar a Santa Ceia, era guerra, era problema, os irmãos se mordendo e brigando
por um pedaço de coxa de peru, outro pelo bacalhau, outros bebiam, enchiam a cara, e aí traziam problemas para dentro da igreja, né? Por isso, meus amados irmãos, o alerta aqui para nós, né? A ministração da Santa Ceia, ela deve ser simples, e ela deve estar fundada em dois elementos. E esses dois elementos, eles são autoritativos, eles são inspirados, eles são revelados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E eu queria dizer para vocês aqui, né, justamente isso, que nós não podemos mudar os elementos da Santa Ceia, tá? Por quê? Porque eles foram estabelecidos e eles foram canonizados e eles foram escriturizados no Novo Testamento. E o que nós devemos fazer é aquilo que Cristo autorizou fazer na Santa Ceia. Então, vamos entender aqui a teologia por trás, tá certo? Vamos entender aqui a teologia por trás para que nós possamos entender, então, o uso dos elementos, tá? Infelizmente, eu não tenho aqui uma lousa, né, para poder mostrar para vocês isso, e descrever isso, mas eu quero que você imagine isso mentalmente, tá bom? Então, vá lá comigo, por favor, para Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Vai dizer aí no verso de número 14: E este dia será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 18: Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis os pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural. Nenhuma coisa levedada comereis, nem todas as habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga das portas e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e ambas as obreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Verso 26. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos do Egito, de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Meus amados irmãos, qual é a teologia veterotestamentária da Páscoa? Você vai notar aí, né, que eles deveriam comer a Páscoa com os lombos cingidos. Você vai ver isso aí, tá certo? A partir do verso de número 4, ele vai dizer isso, né, que deveria ser apresentado um cordeiro sem defeito, né? Isso deveria ser feito no 14º dia do mês, tá? Deveria, no verso de número 6, vai dizer que todo o ajuntamento de Israel deveria fazer isso. Então, percebam que toda a igreja tem que estar congregada para esse dia. E naquela noite, eles comeriam, então, a carne assada no fogo, não poderia ser cozida, assada, com pães asmos, ervas amargas. E vai dizer aí que eles deveriam comer com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Verso 11, comê-lo-eis à pressa a Páscoa do Senhor. Então, percebam que todo judeu, quando ele ia participar da Páscoa, ele não poderia trocar os elementos.
ele não podia comer um peru, como nós fazemos no Natal. Eles não podiam comer um peru. No lugar do cordeiro, então, agora vamos comer o peru, né? Um bacalhau, uma carne a molho madeira. Não. Para o judeu, a Páscoa ela era, né, autoritativa, os elementos eles eram estabelecidos, e nós vamos ver aqui que a Páscoa era comer o cordeiro assado com ervas amargas, e eles tinham que fazer isso comendo com pães asmos, sem fermento, né? E aí, então, eles imolariam o cordeiro e passariam sangue na verga das portas para que eles não recebessem a morte na casa deles. Perceba, então, meus amados irmãos, que quando nós vamos lá, nós vemos isso pela história, né, de todo Israel. Nós vamos perceber, então, que os judeus, os israelitas, eles entendiam esta palavra como autoritativa da parte de Deus para eles. Eles nunca mudaram. E até os dias de hoje, se eles pudessem, se não fosse a destruição do templo no ano 70, eles estariam fazendo até hoje, né, os sacrifícios. Hoje, se você for na sinagoga, você não vai encontrar mais o sacrifício. Por quê? Porque eles esperam que o Messias chegue e estabeleça, né, novamente o templo para que aconteçam os sacrifícios como acontecia no Antigo Testamento. Mas, irmãos, percebam que por todo o Velho Testamento não podia ser mudado os elementos. E quando chega, então, em Mateus, capítulo de número 26, verso 26, vá para lá comigo, nós encontramos, então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora com um pão e um vinho na mão. Aqui em Mateus, capítulo de número 26, irmãos, nós encontramos o Filho de Deus encarnado, o Cordeiro de Deus prometido. Ele agora está com um pão nas mãos e com vinho nas outras mãos. E ele vai dizer a partir de agora: comei, este é o meu corpo que é dado por vós. E ele vai dizer: tomai, bebei do cálice, do vinho, dele todos. Né? E ele vai dizer aí a mesma coisa que estava escrita lá no Velho Testamento, no verso de número 14, Êxodo 12, verso 14. Ele vai dizer lá, Deus diz que é para tomar isso com solenidade por todas as gerações. E o Senhor vai dizer isso também no verso de número 29, quando ele diz que nós devemos fazer isto até que ele volte no seu reino para nos buscar. Então, percebo, meus amados irmãos, aqui a teologia. Qual é a teologia da Santa Ceia? O que é a Páscoa para nós hoje? Qual é a Páscoa cristã? A Santa Ceia. Ela é a Páscoa cristã. Então, percebam que o modo de comemorar ela mudou, tá certo? Os elementos mudaram, mas a comemoração, a Páscoa, ela permanece. Agora, não mais, né, do sacrifício do Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus veio e morreu na cruz do Calvário. Agora, a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor, ela é comemorada no pão e no vinho. Essa é a teologia por trás. Os judeus ainda comemoram a Páscoa veterotestamentária, no Cordeiro. Nós, meus amados irmãos, nós cristãos, pela fé em Cristo, entendendo que Cristo é o Cordeiro de Deus e que ele se sacrificou lá no Monte do Gólgota, a partir de agora nós comemoramos a ceia do Senhor. Não mais a ceia passada, mas a ceia do Senhor. E eu quero aqui, então, entender e mostrar para vocês, né, que essa é a teologia. Os elementos mudaram, a forma mudou, mas a data ainda de comemoração e de sustento da fé dos crentes, assim como era no Antigo Testamento, permanece a mesma. Como é que os crentes se alimentavam pela fé no Messias?
com a Páscoa, com o Cordeiro. Como é que os crentes no Novo Testamento, a partir de agora, eles, né, se alimentam na fé? Pela Santa Ceia, pelo pão e pelo vinho, porque o Cordeiro já se sacrificou e nós não precisamos mais estar sacrificando e nem passando sangue nas vegas das portas. Por quê? Porque ele já morreu a nossa morte. A morte não vai mais, né, eterna passar pela nossa vida. Então, meus amados irmãos, essa é a teologia por trás, tá certo, da ceia do Senhor. Isso aqui é de muita significância. Por quê? Porque se Cristo ele permanece na mesma base veterotestamentária e ele muda os elementos, ele institui os elementos, e o apóstolo Paulo vai interpretar isso e vai dizer: eu recebi do Senhor. Então, quem é o pastor Raimundinho? Quem é o pastor Francisquinho que tem uma teologia aberta, uma teologia liberal para poder mudar os elementos da ceia do Senhor? Quem é? Aí nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo dizendo, numa palavra profética, ele vai dizer: aqueles que fizerem um só desses pequeninos transgredir a lei de Deus, a ordem do Senhor, que mudar as coisas, que não ensinar conforme eu estou ensinando o Evangelho, era melhor amarrar, né, uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar, porque vai receber grandes flagelos na eternidade. E aí é que nós vamos ver, irmãos, lá em Apocalipse, né, capítulo de número 22, o apóstolo João encerrando, né, o Novo Testamento, o cano no Novo Testamento, ele vai dizer, né, que aqueles que mudarem um pingo de i, né, desta profecia, receberá os flagelos desta profecia. Então, a minha posição reformada e os reformadores, irmãos, aqui a parte histórica, né, da Santa Ceia. Essa é a teológica. Vamos passar agora para a parte histórica. Eu estou aqui resumindo, tá certo, para vocês. Então, a parte teológica é essa. Qual é a parte histórica? A parte histórica vai mostrar que a Santa Ceia ela foi, né, a parte litúrgica na igreja mais discutida e que mais gerou guerra com os reformadores. Se você vê, Lutero ele tinha uma posição contrária da Igreja Católica. A Igreja Católica vai crer na consubstanciação. E a Igreja Católica ela vai dizer que na hora não, é na transubstanciação. Tá certo, irmãos? Me perdoe. A consubstanciação é Lutero. A Igreja Católica vai crer na transubstanciação. E a Igreja Católica vai dizer que na hora em que o fiel come o pão e o vinho, eles se transformam na carne de Cristo e no sangue de Cristo. Eles vão ensinar isso, tá certo? Lutero ele vai ser contra isso e vai dizer: não, negativo. Nós não comemos o corpo de Cristo nem bebemos o sangue de Cristo, não. Ele vai formular, então, a doutrina da consubstanciação. Ele vai dizer que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo estão com os elementos, mas não se transformam nos elementos. Né? Aí gerou mais uma briga, agora com Zwinglio. Zwinglio... Isso, liga teu microfone aí, cara, tocando violão. Tem alguém ouvindo louvor aí na hora. Ei, caramba. Ele está colocando louvor. Meu irmão está tocando aqui. Calma aí, deixa eu falar aqui. É aula com fundo musical, tá parecendo culto. Vai lá. Então, amados irmãos, Zwinglio, ele foi tão duro nessa questão da Santa Ceia que o Zwinglio vai dizer que ele não cria na transubstanciação, nem na consubstanciação de Lutero. Ele vai dizer que os elementos da Santa Ceia eram simplesmente símbolos do corpo e do sangue de Cristo. João Calvino, ele havia média, né,
entre esses reformadores. E a maioria das igrejas reformadas entendem que a Santa Ceia ela é um meio de graça pelo qual o Senhor Jesus Cristo comunica bênçãos espirituais através do pão e do vinho que sustentam e que mantêm o povo de Deus, né? Pela graça de Cristo, é simbolizada no pão e no vinho. Quando nós comemos, nós somos sustentados pela fé no corpo e no sangue de Cristo. Então, Calvino dizia que a Santa Ceia é um meio de graça, tá certo? Não somente um símbolo, não é somente um símbolo, não. É como se fosse uma medalha. Aí você olha para a medalha e lembra que você ganhou um prêmio, né, de uma corrida. Não é simplesmente um símbolo, não. Também não é consubstanciação nem transubstanciação, não. A Santa Ceia é um meio de graça. E essa é a teologia histórica que nós entendemos, então, da Santa Ceia. A Santa Ceia é um meio de graça para as igrejas reformadas. Não é simplesmente um símbolo. E também não tem transformação. E o corpo de Cristo, o sangue de Cristo também não estão com os elementos. Não é isso. É simplesmente um meio de graça para sustentar na fé. E à medida que nós comemos do pão e nós bebemos do vinho, nós lembramos, então, né, que Cristo ele morreu por nós e nós vamos ser sustentados nesta fé até que ele venha. Ok? Então, para finalizar, conclusão, irmãos amados. A igreja pós-moderna, ela, por causa da influência da teologia liberal, né, que é aberta, eles, então, estão contextualizando, né, os elementos do pão e do vinho, trocando eles por caldo de cana, né, trocando o pão por tapioca, por causa da contextualização missionária, né? Então, tem algumas tribos que não vai ter vinho, não vai ter pão ou suco de uva, né? Para aqueles que são mais liberais, né? Menos estritos. Eu estou brincando. Então, eles vão e trocam por aquela bebida, né, dos índios, indígenas. Como é o nome da bebida dos indígenas? Eles trocam o vinho por essa bebida. Depende. Tem vários. O negócio assim, sei lá, ser um missionário, né, não tinha cordeiro para mostrar e para fazer a conexão com Aí ele apontou para uma galinha e disse: a galinha de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não sabia dessas contextualizações, que é o Senhor. Não sabia que os povos, eles têm contextos diferentes. Oi? Quem cortou o microfone? Alguém aí falou? Não, cortou. Acho que metade do povo não está escutando o que tu está falando. Agora sumiu. Tá. Então vou repetir aqui. Estão ouvindo agora? Com tanta contextualização e uma mente aberta, teologicamente, a pergunta é: será que o Senhor Jesus, quando ele instituiu a Santa Ceia, ele não sabia que os povos, as tribos, não teriam o pão e o vinho? Será que ele não sabia disso? Será que o Senhor Jesus, na sua sabedoria, não teria sido melhor instituir outros elementos ao invés do pão e do vinho? É a pergunta que nós fazemos. Mas tem uma resposta aqui, meus amados irmãos. Deus é tão sábio, que ele sabe que em todas as culturas do mundo
você encontra pão e vinho. Em todas as culturas do mundo. Em todas as culturas do mundo, você vai encontrar trigo e vai encontrar uva. Em todas as culturas do mundo. Então, os elementos, eles são universais. Aonde você for, você encontra pão, você encontra trigo, né? Você encontra uva, você encontra vinho, ou suco de uva, né? Para os mais abertos. Então, amados irmãos, os elementos, eles são universais, né? Você encontra em todas as épocas, em todas as civilizações, você vai encontrar pão e vinho. E aí vamos afunilar aqui. E você pode perguntar para mim, então, pastor, mas que pão é este que nós devemos dar? Qualquer tipo de pão. O Senhor Jesus Cristo, ele sabe que o elemento é universal. E ele vai dizer, então, pão. Então, se é pão, é pão, né? Pode ser pão de forma, pão doce, pão asmo, pão careca, não interessa. Mas o importante é que seja pão. É isso que interessa. Porque Pão o do elemento Juca, o pão do Juca, né? pão do Juca, elemento universal. Pão do Juca é pão, independente de que pão for. E o vinho, meus amados irmãos, da mesma forma, ele é universal. Seja vinho branco, vinho tinto, vinho doce, vinho seco, né? Ou o fruto da videira, suco de uva, né? Tem que ser fruto da videira, independente de que tipo seja. Então, essas perguntas específicas, né, não é, o Senhor Jesus não responde aqui, é universal, tá certo? O pão e o vinho é universal. Agora, Jesus não dá espaço aqui para a troca dos elementos. Isso que eu quero fechar com vocês nesta manhã e quero que você entenda. Tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo não dá margem para contextualização do sacrifício do Senhor. O sacrifício do Senhor é pão e vinho, né? Na sabedoria dele, ele viu a universalidade desses elementos e a troca, a contextualização não cabe aqui. Eu pergunto para você, por que no batismo, né, as pessoas não batizam os índios ou os africanos com lama? Por que não batiza, né, as pessoas com fogo? O batismo com o Espírito Santo não é com fogo? Então, bora batizar com fogo. Vamos trocar aqui, vamos ser mais espirituais, vamos batizar com fogo. Aí pega um maçarico, né, e passa na pessoa, queima o pelo das pessoas todinho. Sai queimado, fogo, batismo com o Espírito. Irmãos, por que no batismo nós não trocamos o elemento? Porque é com água. Nós não trocamos o elemento do batismo, mas porque nós achamos que devemos trocar os elementos da Santa Ceia, contextualizar eles. Percebam que é uma mentalidade teológica fraca. É uma mentalidade bíblica que não se respalda na inspiração, na autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Nós entendemos, irmãos, que a palavra de Cristo ela é autoritativa para a igreja. E nós não podemos contextualizar por causa das pessoas, ou por causa da civilização, ou por causa da cultura, aquilo que está escrito. Canonizado, que você pergunte, você pode perguntar. Eu vou me antecipar aqui a sua pergunta. Ô, Pastor Ciro, Oi. eu tenho uma pergunta a respeito da só frequência. Segure. Oi? A respeito da frequência que a gente celebra a ceia, né? E, só um minutinho, só o senhor segure tem aí, alguma... meu irmãozão. Só segure. Eu vou explicar. Algumas perguntas aqui. Vou entrar em algumas perguntas que você pode fazer. Tá?
Algumas Professor. perguntas que você pode fazer. Primeira pergunta. Professor, ficou mudo de novo aí, 1 minuto mais ou menos. Ô, Ricardo, Hiroshima, o setor de marketing do Pão do Juca está investindo pesado, né? Tem um banner até na aula do Prática Você viu, Pastoral. Renan? Eu pensei a mesma coisa, velho. Isso aí, cara, na verdade, O senhor voltou. propaganda espontânea, entendeu? Não tem... Assim, é uma coisa que nasce do povo. Você não tá fraco não, hein? Vai lá, tanto professor. pão, Volte lá, tanto pão. professor. Liga o microfone. Viu, Vinícius? Não vai usar tapioca não, hein? Nem açaí como suco de uva, viu? O microfone está desligado, Ciro. O seu microfone. Isso. Pronto, estão me ouvindo? Agora sim. Meus amados irmãos, com relação ao horário, eu posso prosseguir mais um pouquinho ou a gente encerra logo? Desce a lenha, professor. Por mim, tudo bem. Até que Professor. horário podemos ir? Até meio-dia e 10, meio-dia e 15, que horário? Então, nós temos horário para pegar almoço no refeitório. Então, pronto. Então a gente termina, então, semana que vem, essa questão da Santa Ceia, tá bom? Guardem aí as perguntas para a próxima aula e a gente vai tratando e respondendo essas questões, tá bom? Bom almoço a todos. Beleza, obrigado, professor. Até mais, até logo.